Estimados, que momento importante, não só para vocês, pais, padrinhos, mas de forma especial para cada um daqueles que estão sendo batizados. Porque há uma mudança de vida, há uma transformação. E Deus, vocês podem notar que cada um aqui já está com uma certa idade, e nós podemos olhar para eles e, em primeiro lugar, agradecer a Deus, que Deus deixou eles chegarem a essa idade sem ser batizado, mas ao mesmo tempo está dando a eles essa oportunidade e não os chamou desta vida para a eternidade sem o batismo. É extremamente importante que nós, como cristãos, ouçamos o que Deus diz, o que Deus manda a gente fazer, que é batizar. E não importa a idade, nós batizamos, porque o batismo não é uma ação minha, não sou eu que estou colocando no coração da pessoa a fé, não são os pais, não são os padrinhos, não é a diretoria da igreja, mas é Deus. Deus quem age na vida de cada um de vocês. Talvez tenhamos dúvidas com relação ao batismo de criança, mas Deus deixou muito claro em sua palavra que todos nós pecamos. Desde o ventre materno nós já somos pecadores. Eu não preciso pensar nada, fazer nada para ser pecador. Eu já nasci assim. Vocês nasceram pecadores. E o único que pode mudar a nossa situação espiritual é Deus. E é por isso que Ele ofereceu o batismo, e Jesus, Ele disse no final do livro de Mateus: vão e façam com que todos sejam os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que Jesus disse todos, não aqueles que têm 8 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele disse todos. Então nós, como igreja, nós cumprimos a ordem de Deus, a ordem de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina então, que desde o princípio nós somos nascidos e concebidos em pecado. E foi assim que Jesus falou também aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos e façam com que sejam meus seguidores. E também no final do Evangelho de Marcos ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. E ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro ele também disse: pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E também o batismo agora salva vocês. Então, quando uma criança recém-nascida é batizada, nós podemos, como filhos de Deus, dizer: Deus recebeu esta criança porque a palavra dele diz: o batismo agora salva vocês. E no caso de adultos também, é importante nós pensarmos quanto o batismo de adulto é importante. Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse: ninguém poderá entrar no reino do céu senão nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo precisa agir em cada um de nós. Portanto, que nós busquemos sempre essa graça, essa bênção de Deus. E a cada um de vocês, padrinhos, eu sei que nós temos a Ana, que já tem uma idade boa, já toma suas próprias decisões, já sabe o que quer da vida, e por isso nós chamamos de testemunhas, não de padrinhos. Mas nós temos 4 crianças ainda, o João ainda é criança, que precisam de um acompanhamento, precisam que nós olhemos por eles e ensinemos o caminho.
E ensinar, pessoal, não significa só dizer quem é Jesus. Dizer para eles, vão à igreja, vão ao culto. Não, nós temos que ir. Porque eu ensino com o meu exemplo. Eu preciso ir. Eu preciso ser dedicado, consagrado a Deus todos os dias. Deus quer que nós andemos no seu caminho. E hoje, no contexto social que nós vivemos, vocês sabem que não está mais fácil. Vocês sabem que nós temos hoje autoridades que perseguem os cristãos. Perseguem com força, com determinação, para acabar e destruir com a nossa família, destruir com as pessoas que nós amamos, fazem de tudo para destruir a fé que tem no coração e querem levar essas crianças para o inferno. Essa é a realidade. Assim como o diabo luta para levar cada um de nós ao inferno. E nós, pela fé, somos servos do Senhor e vamos ser firmes na fé, mesmo que o mundo lute contra nós. Então eu pergunto a vocês, padrinhos, vocês querem assumir de bom grado este compromisso? Se assim é, afirmam dizendo sim. Que Deus vos conceda tanto o querer como o realizar desta obra do amor cristão e que cumpra em vocês aquilo que não está ao nosso alcance. Heloíse Reynoso Mendes, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. José Augusto Gomes Mendes, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. Heitor Reynoso Martins Mendes, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. João Antônio Rosa Brum, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. Ana Clara do Nascimento Vieira, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. Nós vamos orar. Amado Deus, Pai Celeste, esse é um momento muito importante na vida da Ana, da Heloíse, do Heitor, do João e do José. Mas também é importante na vida da família, dos padrinhos, da igreja, porque nós vemos o quanto o Senhor está trabalhando, o quanto o Espírito Santo continua chamando pessoas à fé. E rogamos que esteja com cada um deles, dê sabedoria aos pais, aos padrinhos, na educação de cada um deles, para que possam crescer conhecendo o Senhor e amando o Senhor sobre todas as coisas. E que o teu reino esteja sempre diante dos nossos olhos. Nós rogamos, Pai, isto, em nome de Cristo. Amém. Estimados irmãos, podem sentar-se. Como nós temos o caso de uma adulta, a Ana, mas aqui cada um de vocês, se compreenderem as minhas perguntas, respondam. E as crianças, talvez o Heitor não estaria em condições, mas aí respondo em lugar do Heitor as perguntas que eu vou fazer. Eu pergunto de uma maneira especial a Ana e a todos aqui,
é oportuno que vocês confessem a fé que há no coração e o desejo de servir a Deus, respondendo às seguintes perguntas. Vocês renunciam ao diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Se assim é, respondam: sim, eu renuncio. Você crê de fato em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, e você crê também no Espírito Santo, nosso Consolador? Se assim é, afirmam dizendo: sim, eu creio. Você quer continuar firme na verdadeira fé cristã, conforme é confessada na Igreja Evangélica Luterana, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, responda: quero, com a ajuda de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta confissão de fé, nesta fé para a vida eterna. Quero convidar então, começamos aí com a Heloíse, ali da ponta, pode chegar. Os padrinhos, os pais, se quiserem vir com eles, fiquem à vontade. Acho que seria bom talvez erguer ela um pouquinho, se conseguir. Vamos ver. Talvez pegar isso, ajudar aqui um pouquinho. Quer baixar aqui um pouquinho a cabeça? Pode baixar. Sim. Heloíse Reynoso Mendes, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém. Pode ficar com ela, é sua, pode dar para ela, é dela. Vamos lá? Pode vir? José pode vir. Assim, isso. José Augusto Gomes Mendes, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém. O Heitor, pode trazer o Heitor. Heitor Reynoso Martins Mendes, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de vós, e te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, e lhe perdoou de todos os teus pecados. Fortaleça com a sua graça na vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e para sempre. Amém. Vamos lá, João. Fica aqui assim. João Antônio Rosa Brum, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e para sempre. Amém.
Ana Clara do Nascimento Vieira, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, uma salva de palmas aí aos novos integrantes da família de Deus. E como é bom que vocês estão diante do altar do Senhor, e vocês podem ter certeza que Deus irá cuidar de cada um de maneira muito especial, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, seja bem-vinda, tá?